Shalom, vamos fazer nossa abordagem semanal da Parashá. Mas antes da abordagem, eu quero dizer para vocês que eu pretendia muito essa semana fazer uma aula para começar a ensinar, para quem já sabe escrever hebraico e ler, o hebraico cursivo sefaradita, que, como todos sabem, o hebraico, a escrita sefaradita cursiva antiga é a chamada escrita Rashi, que era a comum na Espanha e até hoje ainda é comum entre os judeus norte-marroquinos e de origem hispano-portuguesa e os judeus da Holanda e da Inglaterra, hispano-portugueses. Então a escrita Rashi, para vocês entenderem a diferença das letras, eu vou fazer aqui um exemplo, mas eu pretendia fazer isso numa lousa que eu tenho aqui, que eu usava para dar aulas de hebraico para o pessoal que estava comigo quando havia uma grande quantidade de pessoas aqui. E trata-se de uma lousa que a gente escreve com um tuche, eu não sei como chama isso em português, mas é tipo um lápis, um pincel, não lembro como chama em português, né? Então tem aquele que a gente escreve e não apaga mais, e tem um que é próprio para ser usado com essa lousa, que a gente só passa o apagador e já apaga imediatamente. Então eu ia usar, mas todos os meus, eu vou chamar de lápis, tá bom? Eu acho que vocês entenderam de que se trata, mas todos os meus lápis que eu tinha para usar com essa lousa sumiram. Eu não sei se foi minha filha brincando com as amiguinhas ou alguma coisa assim, mas sumiram. Então não pude fazer isso. Mas o que eu quero por enquanto é que vocês percebam a diferença que há. Eu vou escrever aqui um Aleph em tamanho grande numa folha de papel. O Aleph é quadrático, né? Escrita quadrática. Em seguida, a escrita é chamada escrita Rashi. E em seguida, o cursivo Ashkenazi. E por fim, o cursivo Sefaradi, que é o comum no Oriente, é um derivado da escrita Rashi. Ele é comum nos países balcânicos, em todo o norte africano também, incluindo os judeus do Iraque, né? Então foi uma escrita que se espalhou por todo o Oriente Médio, só que quando o Estado de Israel foi formado, então decidiram que a pronúncia seria a pronúncia sefaradita, que não é até hoje, a gente sabe disso, não pronunciam bem, mas pelo menos é aproximada. E a escrita, então, decidiram que para haver um equilíbrio seria a escrita cursiva ashkenazita. E aí, até o Rishon LeZion, na época, fez uma gafe sobre isso e falou que é como tem alusão a isso no escrito, que as mãos, a voz é a voz de Yaakov, mas as mãos, quer dizer, escrito cursiva, seria Yedei Esav, V'hayadayim Yedei Esav. Claro, eu acho que é um tipo de coisa que não deveria ser dita, mas sempre temos isso, né, no nosso meio. O nosso povo vive se desfazendo uns dos outros, nossos preconceitos uns para com os outros. Enquanto nós não temos um inimigo para nos fazer sofrer, a desunião impera. Então, estou fazendo em tamanho grande para vocês entenderem a diferença, e assim que eu puder, eu procurarei fazer isso até terminar o alfabeto todo. Então é isso aqui. Vocês conseguem ver? Essa aqui é a escrita quadrática, a escrita de imprensa. Essa é a escrita Rashi. Essa é a escrita cursiva Ashkenazi. E essa é a escrita cursiva Sefaradita, derivada dessa aqui. Bom, de novo, para vocês verem bem.
duas letras apenas se ligam às outras, que é a letra Yod ou a letra Vav. Se tiver uma palavra, por exemplo, para escrever Im, né? Então eu escreveria assim. O Yod fica para baixo. Então, ficaria assim. Isso aí está escrito Im, né? Esse tracinho embaixo do Aleph, vocês podem perceber que tem o Aleph aqui, e aqui tem um Aleph com um tracinho. Esse tracinho é a letra Yud. Então, tanto a letra Yud como a letra Vav se ligam a outras letras anteriores a elas, e essas letras, elas se ligam à letra anterior, descendo, como vocês viram nesse exemplo aí que eu trouxe. Então, se houver a possibilidade de fazer essas aulas para vocês, e se vocês também se interessarem, coloquem nos comentários se isso interessa, é muito importante. E desde já eu lembro também que é muito importante dar a curtidinha aí para ajudar mais o canal. Eu quero abordar aqui um assunto muito interessante. Primeiro, que está escrito Vaivez nessa paraxá. Vaivez Esav et Bechorá. Esav, ele se desfez, ele fez da primogenitura como se não fosse uma coisa que merecesse importância. E isso porque, nós já expliquei em outro vídeo, porque eles se julgavam mortal e não acreditavam em vida após a morte. A gente percebe isso, os exegetas citam isso, mas não explicam, infelizmente, que isso aí depende muito do hebraico. Dá para entender no próprio texto, né? O problema é que quando traduzem, perde o sentido, porque o hebraico é uma língua antiga. Já me pediram para traduzir o Tanakh, traduzir outros livros, eu já expliquei que não estou disposto a traduzir, porque, primeiro, o hebraico é uma língua, o hebraico antigo, o hebraico torático, é uma língua antiga que não dá para ser traduzida para uma língua moderna. Tanto que você observa uma tradução e outra tradução, as duas podem parecer antagônicas, mas as duas estão falando exatamente o que o texto está falando, só que tem formas diferentes de entender às vezes. No caso, Vaivez está escrito apenas 2 vezes em todo o Tanakh, como cita Rabbi Moshe ben Maimon. Ele cita que está escrito sobre Mordecai que Haman, Vaivez Haman, Mordecai levador, quando ele descobriu que Mordecai era judeu, então ele quis lançar a mão sobre todos os judeus. Ele achou aquilo que seria uma vergonha para ele deixar de fazer o que ele pretendia. E a primeira vez é nessa paraxá dessa semana, que é sobre o que eu acabei de falar, que Esav se desfez de sua primogenitura. Para ele era vergonhosa a primogenitura, porque ele não via motivo nenhum para acreditar em vida após a morte. Então essa é a questão, e nós percebemos isso porque o verbo que vem, Hine Anochi Holech Lamut, Holech, seria um verbo na nossa época, no hebraico atual, é um verbo em tempo presente. Mas, eu já deixei claro em outro vídeo, todo verbo em tempo presente, há escrito sobre isso na Universidade Hebraica de Jerusalém, todo verbo que aparecer na Torá, como se fosse tempo presente, na verdade não é verbo, trata-se de um substantivo. Então ali, ele está falando sobre si mesmo, que ele é um mortal, não é que ele vai morrer, não é Anochi Holech Lamut, como no hebraico de hoje. Significa simplesmente eu sou um mortal, mortal em sentido físico e mortal em sentido espiritual. O que acontece aqui, que nós temos que abordar mesmo, vamos fazer uma pequena leitura do começo da paraxá. Que esse assunto que nós estamos falando agora, eu já falei sobre isso várias vezes, mas aqui nós temos uma coisa muito importante, e por isso eu trouxe esse livro, que é o Ramchal, desculpa, não Ramchal, Maharal de Praga, um dos livros que ele escreveu exatamente sobre a questão da redenção do povo de Israel, exatamente sobre a questão do exílio, né, dos exílios, aliás, mas principalmente o quarto exílio. O quarto reinado,
daqueles reinados que houve sobre eles profecias, o que foi visto por Yaakov Avinu lá no Sulam, na escada. Ele via anjos subindo e anjos descendo, até que subiu o quarto e ele não viu descer e ficou preocupado. Então, o paraxá começa assim. Ve'ele toledot Ishak ben Abraham. Abraham, holidas de Ishak. Essas são as gerações de Ishak, filho de Abraham. Abraham, holidas de Ishak. Em hebraico nós temos duas palavras para geração. Toledot, Dorot, gerações. Dorot se refere mais à época. Toledot se refere à geração no sentido de gerar. Vem da palavra leholid, gerar. Vayehi Ishak ben 40 shana. E Ishak completou 40 anos. Bekarto et Rivka bat Betuel ha'arami. Bekarto et Rivka bat Betuel ha'arami mi Padan Aram. Ao tomar para si Rivka, filha de Betuel, o arameu, de Padan Aram. Ahot Laban ha'arami lo leisha. Irmã de Laban, o arameu, para ser sua mulher. Bom, então, ele se casou com essa prima e ele, no passo seguinte, ele descobre que ele fica sabendo que ela é infértil, né, que ela não pode ter filhos, mas ele recorreu em oração a Deus e Deus fez com que ela se engravidasse. Aí, no seguinte verso, está escrito que os filhos pareciam estar lutando dentro do ventre, faziam muita bagunça lá. E ela se foi também a orar a Deus, perguntar o que está acontecendo, por que aquilo. E Deus responde para ela: Shene goim bebitner. Você tem duas nações no teu ventre. Duas nações de dentro de ti se separarão. O leão, mileom e emas, e uma nação pegará da outra, e o maior servirá ao menor. Pois bem, aí saiu o primeiro avermelhado, né, que se chamou Esaú. E depois saiu segurando o calcanhar dele e foi chamado Yaakov, segundo filho. Então saiu esse que seria o primogênito, que ele receberia todas as bênçãos, que ele receberia todas as regalias e que ele seria a continuação de Ishak e Abraham. Mas ele mesmo se desfez disso por causa de um prato de alimento, como nós conhecemos a história. E aqui nós entramos para o assunto do quarto reinado, que seria o quê? O reinado de Edom, o reinado de Esaú. E eu já expliquei que Edom é a forma como nós nos referimos a Roma e a tudo o que saiu de Roma. Não é somente Roma, a cidade, não é somente Roma, o povo etrusco que fundou Roma, senão o povo idumeu, né? O povo etrusco seria o povo idumeu que fundou Roma. Aí nós temos o Rômulo e Rêmulo na lenda romana da fundação, que no Talmud é chamado de Armelos Harashá, um deles. Bom, esses são os dois que se diz que sobreviveram graças a uma loba, que eles mamavam dessa loba. E é uma lenda interessante, mas não é todo o nosso assunto aqui. Nosso assunto é que quando esse quarto reinado, depois dos persas, depois dos babilônios, depois dos gregos, então vem esse quarto reinado. Esse quarto reinado se levantaria, e é o que preocupou Yaakov Avinu, que ele viu subir e não viu descer. E aí nós aprendemos
que esse governo seria diferente dos demais. Porque com o passar do tempo todo o poderio de Roma se transferiria de uma nação para outra, como até hoje, sendo que cada nação se tornaria uma potência, logicamente teria uma potência contrária a ela também. E isso seria até a época da vinda do Mashiach. Então, muito interessante, porque nós, quando aprendemos sobre esses reinados, sobre esse reinado em específico, nós temos aqui um trecho que é abordado aqui pelo Maharal, né? Ele fala, primeiro vamos tratar disso aqui, o Befirkei Rabbi Eliezer, capítulo 35, V'hinei malachei Elohim olim v'yordim bo. Eis que anjos sobem e descem por ele. O caso que eu falei aqui. Então, Aloha HaKadosh Baruch Hu, Arba Malchiot, Moslan ve'Obdan. Mostrou para ele, HaKadosh Baruch Hu, bendito seja, os 4 reinados, o seu tempo de governo, de domínio, e o seu tempo de perda, de queda. Mostrou o reinado babilônio, olindo 70 graus, 70 esferas, e desce, né, cai do seu poderio. Depois, Salmalchut Madai, que reinou junto com ele. Depois Salmalchut Yavan, com 100, né? O Malchut Madai com 52 e Malchut Yavan com 100, Akalim. E também descia de seu posto, descia da sua potestade. Em seguida, Alô Malchut Sar Malchut Edom, mostrou o anjo que é do reinado de Edom, né? Eu já expliquei aqui que os anjos, eles na verdade são forças que governam, através deles Deus governa o mundo e a história da humanidade. E nesse caso aqui, cada nação tem o seu lado espiritual, aquilo que toma as decisões dos governantes, ou marca o tempo do seu domínio, da sua potestade. E nesse caso, ele mostrou o Sar Malchut Edom, o anjo do reinado de Edom, que subia e ele não via descer, não desceu. E aí, Jacob Abino ficou preocupado. E Deus só responde para ele. Assim como ele subiu como águia, e vocês podem verificar na história da humanidade, toda vez que algum país ocidental, e não somente ocidental, perseguiu os judeus, sempre tiveram como símbolo uma águia. Em alguns casos, pelo menos, nós vemos que quando cessou a perseguição aos judeus, essa águia foi até retirada do simbolismo. É muito interessante isso. Mas aí eu quero ler aqui para vocês, no capítulo anterior a este, o capítulo 16 do Netzach Israel, onde ele faz o seguinte relato. Beferek Kamad Avodah Zarah, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shemuel. No primeiro capítulo do Tratado Avodah Zarah, na página 11, no lado B, disse Rabbi Yehuda que disse Shemuel: há uma cidade do 4º reinado, do reinado de Edom, que uma vez a cada 70 anos trazem um homem perfeito, saudável, Adam Shalem, uma pessoa que é perfeita, o Markivinoto, Aladam Higer, e montam esse homem sobre um homem que tem defeito, que é Higer, ele é coxo, ele é manco. O Malbishim Oto
Belevuz, Sheladam Arishon, e colocam sobre esse homem que está montado sobre o aleijado a roupagem, a indumentária de Adam Arishon, que é uma coisa muito valor impressionante, não tem igual. E esse homem, ele é levado por 365 ruas que havia em Roma. 365 são os dias do ano solar, né? Nós já sabemos isso. Então, tudo aqui é uma metaforia, e esse manco trata-se de um povo, que é sofrido, que é machucado, que inclusive está manco, que Jacob entrou em Jerusalém quando ele estava manco. E esse cheio da perfeição aqui seria exatamente o Império Romano, por suas divisões, né? Tanto que hoje em dia nós temos aí os Estados Unidos ou até mesmo a Rússia, nós podemos dizer que ambos são parte desse Império Romano inteiro. Então tem o lado político, tem o lado religioso, tem o lado cultural, tudo isso vem dessa divisão pela história do próprio Império Romano. Então nós consideramos tudo isso como se fossem Edom. E esse caso aqui que está citado do homem perfeito montado sobre esse manco é exatamente o período da nossa diáspora, do nosso sofrimento. Enquanto não começar o reinado do Mashiach, nós teremos que passar por sofrimentos. Aí temos sofrimentos tanto do lado de pessoas, como eu já falei aqui, de um povo que não é povo, e também temos que saber que por mais apoio que nós recebamos das potências ocidentais, nós temos que confiar neles menos do que nós podemos confiar em nossos inimigos, porque nós não sabemos até que ponto eles realmente são nossos amigos, até que ponto nós podemos realmente confiar, sabendo que eles são resquício do Império de Edom. E quando chega o Mashiach, ele trata disso nesse livro também. Esse livro que é um livro muito importante, né? Um livro que trata só desse assunto da Galut. Ele já começa no comecinho do livro falando que é uma coisa desnatural e que o povo de Israel seria a referência da letra Re, do Yod He Vav He. Eu sei que algumas vezes vão me criticar porque eu falei Yod He Vav He, tinha que falar Yod Ke Vav Ke, eu não sei de onde tiraram isso, não vi isso escrito em halakha nenhuma. Mas a letra Re final seria, segundo essa perspectiva, essa forma de ver, aquilo que está escrito em Shir Hashirim. Sheroshi Nimla Tal, que minha cabeça está cheia de tal. Tal seria orvalho. E aí, quando nós observamos o que é tal, nós percebemos que é o valor numérico de Yod, He, Vav, né? Escrito de forma completa, de forma plena, com as letras que acompanham cada letra. E aí fica faltando a última letra, a letra Re. Então, nesse caso, Shiroshim Nimlatal significa que o povo de Israel está espalhado, e o número é o número 5. E esse número da Shekhinah, e exatamente 5 ele já explica no começo do livro. Por quê? Porque é como se você pudesse colocar leste, oeste, norte e sul, mas também o centro. O centro seria para onde eles vão ter que convergir na época do fim dos tempos, a terra de Israel, onde nós terminaremos todos reunidos sob os auspícios do poder divino, e com a chegada do Rei Mashiach, toda a força de Edom será transferida para o povo de Israel. Ou seja, tudo o que as potências ocidentais hoje têm será transferido para o povo de Israel.
Isso é a referência do que acontece, que nós passamos esse período todo de exílio, de sofrimentos, para que nós possamos estar no nosso lugar devido na época do Rei Mashiach, na época do governo do Rei Mashiach. E não é à toa que as 365 ruas são chamadas de 365, porque em referência ao Sol, e nem que tenha a ver com qualidade solar, né? Também isso porque eu já expliquei que lá no Sefer Bereshit, quando fala sobre a Lua e sobre o Sol, nós já sabemos que ali se trata de uma alusão, uma metaforia para Edom, o reinado de Edom, que seria o maioral, e o reinado o povo de Israel, que seria, no caso, a Lua. Como quem sabe aqui, quem faz aqui Kiddush Levaná, ou Birkat Levaná, as crianças falam Kiddush Levaná, nós falamos Birkat Levaná. A cada vez que passa os Rodesh, nos primeiros dias em que nós conseguimos ver a Lua, nós temos a obrigação de fazer essa bênção sobre que Deus está renovando os meses. E nós fazemos isso em presença ao luar. E nós lá dizemos, Shehem atidim lehit hadesh kemutah, que eles estarão futuramente se renovando como ela, como a lua. Lefaer lichvod Yosram al devar Hashem kevod malchuto, para dar as honrarias ao seu Criador pelo fato da honra do seu reinado, quer dizer, do reinado que Deus estará reinando sobre as nações aqui na Terra, através do descendente do rei David, que nós esperamos e que vem em breve, e que nosso Beit HaMikdash seja novamente reconstruído. E continuemos suplicando a Deus que os nossos irmãos que estão reféns lá em Gaza com aqueles malditos terroristas retornem a seus lares, que Deus salve essas criancinhas e tenha piedade de nós, porque nós já passamos muito por 2000 anos de exílio. Sigamos nossas orações, sigamos nossas súplicas a Deus e que Deus se apiade de nós. Desejo a todos o Shabbat Shalom Umevorach e muita alegria, muita paz, muita harmonia. Shabbat Shalom, Lechu Lechem.